Oh! Aí, pessoal, vocês estão curtindo aí os conteúdos da Campus Party Portugal? Maravilha! Queria lembrar vocês que tem um botãozinho lá no site para doações, então quem puder doar qualquer quantia para os Médicos Sem Fronteiras são os nossos verdadeiros heróis. Aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Francisco Menezes, da OutSystem, que amanhã vai fazer uma palestra no Palco Global, a 13h de Portugal. Meu amigo Francisco lá da OutSystem, um grande abraço para ele. E hoje a gente vai ter aqui, nos 4 palcos aqui, nos próximos palcos a gente vai ter o Andrés Dias, vamos ter o Ricardo Hill, o presidente da Câmara de Braga, vamos ter o André Rubei, da Microsoft, grande empresa parceira nossa, e vamos ter também o Bruno Moura Ferreira, embaixador português da Semana Europeia de Programação. Quero ouvir o Ricardo Hill, conhecer um pouco mais sobre Braga. Quem sabe a Campus Party aterriza aí por alguma cidade. Vamos ver, Ricardo, fica aí o convite para vocês. Então, pessoal, quem tiver interesse também em doar com o Médicos Sem Fronteiras, nossos parceiros, vai lá no site dele, tem o botão aí no nosso site, vai lá e doa para os nossos grandes heróis, que são esses médicos que estão aí na frente dessa pandemia do Covid-19, estão aí enfrentando todos os problemas e salvando as nossas vidas e as vidas dos nossos parentes, ok? Vamos lá com mais palestra, que tem muita Campus Party Portugal, hoje é só o primeiro dia, tem muita coisa vindo aí. Olá, muito boa noite, boa tarde ou de manhã, onde quer que estejam. O meu nome é Henrique Martins e é com grande prazer que estou associado a este enorme evento. Sei que temos mais de 100 mil pessoas a ver-nos e vou partilhar convosco algumas ideias sobre aquilo que eu penso que são os doentes do futuro. A minha formação, para me conhecerem, é de medicina, fiz o curso de medicina, fiz o doutoramento em gestão, estou a estudar direito. É muito importante misturarmos o conhecimento. E aquilo que quero partilhar hoje aqui na Campus Party é a minha reflexão pessoal sobre aquilo que o digital está a fazer à forma como somos cidadãos, mas também como somos doentes. E de alguma forma todos nós somos saudáveis e doentes ao mesmo tempo. Esta é a primeira ideia que gostava de trabalhar convosco. A ideia de que as pessoas não estão sempre saudáveis, mas também não estão sempre doentes. E se pensarmos como um equilíbrio, todos os dias, quando acordamos de manhã, sentimos-nos saudáveis ou sentimos-nos doentes. Mas mesmo um doente muito doente, não está sempre triste, ou doente, ou em sofrimento. Por muito incrível que nos pareça, mesmo nas doenças mais difíceis, há dias e há momentos do dia em que nós conseguimos, os profissionais de saúde, as famílias e a própria força mental do doente, que haja um momento de bem-estar. Aquilo que os americanos, os ingleses chamam wellness. Portanto, esta ideia de que a doença, por um lado, é contrária ao wellness, fazemos uma app para well-being ou uma app para estilos de vida saudáveis, enquanto que outra empresa, por exemplo, ou outro grupo de investigadores ou outra startup faz uma app para doentes crónicos, é uma ideia que temos que destruir. Essa ideia está errada. Uma app, uma aplicação para telemóvel, para celular, para um doente diabético, não há razão nenhuma para não ter jogos, não há razão nenhuma para não ter momentos de relaxamento, de descontração. Portanto, esta é a primeira ideia. Ao longo do dia, nós vamos oscilando, vamos alterando a forma como nos sentimos saudáveis ou doentes. E a questão mais importante é em que maneira é que nós, cada um de nós, consegue gerir essa percentagem.
será que nós conseguimos aumentar esse nosso índice de saúde? E isso é muito importante. A segunda ideia que queria transmitir-vos é que, se isto é verdade, se nós não estamos sempre saudáveis nem sempre doentes, então assim também é ao longo da vida. Não é só ao longo do dia, é ao longo da vida. E neste slide, veem que eu começo antes do nascimento, já vou explicar isto um pouco mais, mas desde o nascimento até à morte, todos nós, como digo, oscilamos no nosso estado de saúde e doença, de forma diária. De facto, há pessoas que quando nascem têm certas doenças que desaparecem ao longo da infância e muitos de nós, isso sabemos, que a partir de alguma idade vamos acumular mais doenças. Mas, repito, isso não quer dizer necessariamente que a percentagem do nosso dia em que nos sentimos doentes tenha que ser maior. E esta é a primeira ideia do poder dos doentes. Quando nós falamos do empoderamento do doente, um dos poderes que o doente tem é o poder de não se sentir doente. Claro que se ele está em grande sofrimento, em grande dor, isso é muito difícil. Mas, repito, mesmo doentes terminais podem, no caso dos doentes, por exemplo, em cuidados paliativos, podem ter momentos de grande bem-estar. Isso é importante. A nossa morte pode ser mais ou menos saudável no sentido em que é mais esperada, já temos mais idade, ou é muito inesperada, é um acidente. E é importante pensar que, mesmo depois de mortos, quando doamos os nossos órgãos vão continuar no corpo de outra pessoa. E, portanto, eles, os órgãos, não nós como pessoa, os órgãos, também eles próprios podem ter oscilações de estado entre saúde e doença, dependendo, por exemplo, da carga genética e da relação entre quem recebe os nossos órgãos. Portanto, a ideia de que quando nós morremos, os nossos órgãos, se forem doados, eles vão continuar vivos no corpo de outra pessoa. E isso é uma ideia que muitas pessoas acham esquisita, acham estranha, mas é uma ideia muito importante nós pensarmos nela. E antes de nascer, também já existimos, e é importante pensar nisso, durante 9 meses. E aqui também é fundamental pensar que podemos também ter momentos de mais saúde e de menos saúde. O bebê, mesmo na barriga da mãe, não está sempre bem e não está sempre mal. Tudo isto pode ser informatizado, ou seja, qual é que é a forma de informatizarmos, de colhermos dados informáticos sobre a saúde e a doença do bebê, a saúde e a doença do recém-nascido, a saúde e a doença do adulto ou do doente em cuidados paliativos, é um dos nossos grandes desafios. E porquê é que nós havíamos de fazer isso? Porquê é que havíamos de informatizar a saúde? Porquê é que se fala cada vez mais no digital health? Porque sabemos que isso é importante. E é importante medir o que não se mede, não se gera. É uma frase muito antiga, não fui eu que a disse, foi um grande guru da gestão. E, portanto, se nós queremos gerir, tomar conta da nossa própria vida, da nossa própria saúde, temos que ter formas de calcular diariamente quão saudáveis estamos ou não estamos. E é sobre isso que vou falar de seguida. Como calcular este índice? Usar ferramentas de inteligência artificial? Será possível calcular com base na população como um todo? Isto é, se eu sei o estado de saúde ou de doença de cada um de nós em cada momento, então eu também sei o estado de saúde ou de doença da população em cada momento. E isto é uma visão nova da saúde pública e da saúde populacional. E hoje em dia, infelizmente nesta pandemia que estamos a viver, se tivéssemos este indicador, este era um indicador importante. O número de casos é um número importante, mas mais importante é saber como é que todas as pessoas que estiveram infectadas se sentiram, se sentem
E as que não estão, se calhar estão doentes, estão ansiosas, estão preocupadas, estão nervosas. E isso também é uma doença. Mesmo que ainda não estejam infectadas, se estão a sofrer psicologicamente com o risco de ficarem infectadas, então elas estão menos saudáveis. Por último, como digo, nós podemos utilizar isto para calcular, no fundo, uma métrica populacional, como também podemos, ao longo do dia, ao longo da vida, tentar chegar à conclusão de que vivemos uma vida mais saudável ou menos saudável. E é isto que é fundamental para termos doentes de facto empoderados. Passando agora ao slide seguinte. Fala-se muito em Digital Health, o lado bom da força, e eu quero falar-vos da Digital Sickness, da doença digital. Digital Health é um termo muitas vezes usado para falar do digital na saúde, e fica-se com a ideia de que o digital na saúde só traz coisas boas. Mas, se calhar, tal como no famoso filme, não é bem verdade e não é necessariamente sempre assim. E por isso vamos começar pelo lado negro do digital na saúde. A doença digital. E este slide é muito complexo, é muito difícil. Eu admito que não é fácil, numa tecnologia à distância, conseguir que todas as pessoas entendam este slide, mas têm aqui embaixo o meu e-mail e podem mandar um e-mail ou visitar o meu site, mas sobretudo mandar um e-mail com dúvidas sobre este slide e eu tentarei explicar de forma mais clara para quem esteja muito interessado. Mas eu vou tentar ainda assim explicar isto da melhor maneira que souber. Portanto, eu já vos disse que a nossa saúde varia de 0, não estamos nem bem nem mal, portanto, 100% estamos super saudáveis, estamos felizes, estamos saudáveis, estamos plenos, e menos 100% estamos praticamente mortos. Não é? E, portanto, e vamos ficando aqui cada vez mais doentes e depois morremos. E, portanto, este gráfico representa, no fundo, a evolução do que é que pode ser o nosso índice de saúde em relação a uma variável que tem a ver com o uso do digital. Eu explico. Aqui é 0, ou seja, é pessoas que não usam o digital, nunca usaram a internet, nunca usaram um computador. E nós temos dificuldade, sobretudo neste momento aqui em que estamos todos em computadores, de pensar que há pessoas que não usam a internet e computadores. Só em Portugal, os últimos dados do mês passado, 21% dos portugueses nunca acederam à internet. E este número existe no mundo inteiro. É um número que varia entre 20% a 30%. E é importante pensar nestas pessoas. Porquê? Porque estes excluídos digitais têm doenças. E têm doenças porque têm menos acesso à informação em saúde, por isso, por exemplo, alimentam-se pior, podem ter mais dificuldade a marcar uma consulta, que eventualmente podiam marcar online, não conseguem aceder a certo tipo de recursos informáticos que hoje existem para os outros doentes e que eles não têm acesso. Portanto, eles de alguma forma têm menos saúde. Depois, claro, à medida que vamos usando o digital ao longo do dia, isto é, 100% é aquela pessoa que passa o dia todo ligado a uma ferramenta digital. E claro, a dúvida é saber quais são as percentagens intermédias. Não é? Mas vamos primeiro perceber a curva e os conceitos. Portanto, digital a menos faz mal. E faz mal porque cria segregação digital. Ou às vezes gosto do termo pobreza digital. E estes já são os novos pobres. Não conseguem o mesmo tipo de empregos, mas também não conseguem o mesmo tipo de saúde, e é sobre isso hoje que eu estou a focar. Depois, à medida que nós vamos usando mais o digital, o nosso índice de saúde pode aumentar. Pode aumentar porque temos mais acesso aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, às receitas sem papel, às prescrições eletrónicas, a todo um conjunto de tecnologias, apps, wellness,
e tudo mais que eu vou falar mais à frente, e isso vai aumentar a nossa saúde. Eu vou falar sobre este pedaço no último slide. Mas há aqui um momento em que mais digital não é mais saúde. E a grande pergunta é qual é esse momento. Claro que vai depender de pessoa para pessoa, claro que vai depender dentro da própria pessoa ao longo da sua vida, se precisa de mais ou menos trabalho digital, mas uma coisa que nós vimos com a crise Covid-19 é que no início as pessoas estavam muito entusiasmadas com o teletrabalho, com a telescola, com o e-commerce, e agora, uns meses depois, estão um pouco cansadas e de alguma forma começam a queixar-se e começam a sentir, no fundo, menos saúde. Por isso, talvez seja preciso andarem um pouco para trás, fugir do digital para voltar a sentir a saúde que tinham. Significa que evoluíram deste ponto aqui para este ponto aqui. E começaram a ter queixas de visão, queixas de tendinite por usar muito o rato e o teclado, irritação, está associada ao uso excessivo do digital, por exemplo, nas crianças e nos adultos jovens. Information overload, que é demais, é muita coisa, não sabemos o que fazer com tanta informação. E depois, no fundo, isto é uma escala, aqui temos sintomas físicos, aqui temos sintomas neurológicos, aqui temos sintomas mentais e aqui temos sintomas já do foro psicológico e psiquiátrico. Quando já nada me interessa e eu não tenho motivação para viver, para trabalhar. Quando esta saúde desce ao ponto de começarmos a entrar nos negativos, chamamos a isto digital sickness. Aqui há doença, há mal-estar mantido. E nós podemos falar de muitas doenças, hoje não tenho tempo para delas todas, mas o conceito da anorexia digital, em que eu vejo-me online de uma forma diferente daquela que sou realmente. Há muitas pessoas que têm fotografias no Facebook de há 10 anos e não percebem que elas já não são aquela pessoa. Não só estão mais velhas, mas têm mais cabelo branco ou mais cabelo preto, enfim, o que seja, mas não são aquelas pessoas. E isso é uma forma de alteração da percepção, da forma como nos vemos, que acontece também na anorexia, por isso eu dei este exemplo. As dependências, os síndromes de dependência dos likes, há pessoas que ficam tristes porque puseram um post numa rede social e ninguém fez like, e ninguém fez retweet, e ninguém fez forward. E, portanto, estão dependentes dos outros, estão dependentes da rede social para a aprovação das suas ideias. Ora, as nossas ideias são boas, não precisam de ser liked por ninguém para serem boas. Os grandes pensadores da humanidade, muitos morreram antes de perceber que aquilo que escreveram era de facto fundamental e impactante. Na altura não havia likes. E, portanto, isso continua válido. E depois já falei da dismorfia de personalidade. Ou seja, eu começo a alterar a minha personalidade e aquilo que eu sou no mundo real é diferente do que eu sou no mundo digital. E isso não é saudável, não é bom. Já falei um pouco desta adição do digital, há pessoas que não conseguem, a primeira coisa que fazem quando entram num café não é perguntar ao empregado se está bem, se dizer-lhe bom dia, mas é dizer que pode-me dizer a password do Wi-Fi, é a primeira coisa que se pergunta muitas vezes num restaurante ou num café. Não devia ser assim. E por último, claro, acontecem cada vez mais acidentes por causa do digital. Isto é um problema imenso, não só acidentes de viação, mas até acidentes no metro, pessoas que vão andar a olhar para o telemóvel e de repente caem na linha de metro e não veem, porque estavam distraídos, estavam completamente dentro do digital. Mas mais grave do que isso não, mas igualmente interessante e igualmente preocupante é aquilo que eu chamo uma ruptura social, o isolamento e uma certa alienação. As pessoas estão vivas, mas já não estão vivas com as suas pessoas. Vivem num mundo à parte, que é o mundo digital. Bem, mas se há a força má, também há
a boa força. Portanto, nos últimos 10 minutos, passar-vos estas ideias sobre os aspectos positivos da saúde digital. Mais uma vez um slide complexo, mas eu penso que podem perguntar-me coisas por e-mail. O meu e-mail é henrique@henriquemartins.eu, e este slide é para nos fazer pensar que a saúde, de facto, desde o wellness à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento e à chamada digital therapeutics, que são não medicamentos, mas intervenções digitais que repõem a saúde. Por exemplo, uma app para aumentar a concentração pode reconstruir capacidade cognitiva num estudante universitário. Isto chama-se uma terapêutica digital, não é um medicamento, é um medicamento digital. Já existem empresas, companhias, muitas startups que estão a explorar o mercado dos digital therapeutics. Mas agora o que eu vos vou convidar é uma viagem um pouco futurista, mas também ao mesmo tempo realista, entre este contínuo de tecnologias muito conhecidas. Nós conhecemos os portais e a internet, a World Wide Web. Certamente que muitos sabem que há apps para telemóvel, para celular, wearables, os relógios que medem a tensão arterial e a pulsação. Depois falamos de devices, como por exemplo sejam as bombas infusoras de insulina aos doentes com diabetes, e os chamados implantables. Implantables são devices que são implantados no corpo. Por exemplo, um pacemaker é um implantable. É um device, mas que fica implantado. Quer dizer que o próprio doente não o pode tirar. E esta é a diferença, é um conceito importante. Cada vez mais e cada vez mais digitalizados. Cada vez mais as coisas que estamos a pôr no corpo dos nossos doentes começam a ter peças informáticas. Falamos de micro-robots para, por exemplo, desentupir artérias, como as artérias do coração. Portanto, pequenos agentes que vão fazer o desentupimento dos vasos sanguíneos. Um conceito mais abstrato, mas ainda assim possível, e já há literatura sobre ele, é o dos Cognitive Nanobots. São robôs de escala nano que vão, ao nível do cérebro, ajudar a repor a função cognitiva. Porquê? Porque eles vão eliminar proteínas que estão relacionadas com a demência e, portanto, eles vão repor as funções cognitivas, e há quem diga que as podem reprogramar, e aí, no fundo, é a inteligência artificial a alterar a inteligência natural, e o último nível é aquilo que se chama inteligência artificial life. Há conferências sobre artificial life, quem gosta muito deste tema, eu posso apontar algumas, mas é uma área muito interessante. O que é isto? É a reconstrução dos padrões de vida através do digital. Ora, o que é que eu queria com este gráfico mostrar-vos? É que, se por um lado, à medida que vamos usando mais o digital, os níveis de conectividade aumentam, não nos podemos esquecer que há muitos doentes excluídos do digital. Há uma informação importante, que é, para retermos, é que estas tecnologias, reparem como vão entrando cada vez mais na pessoa humana. E eu tive cuidado de parar para explicar. Não é no corpo da pessoa, é na pessoa. É no corpo e na pessoa. Vamos ver a diferença. Personal outside the body. O que é isto? São as nossas coisas pessoais, mas que estão fora do nosso corpo. Por exemplo, a password para entrar num site. É minha, mas não faz parte do meu corpo. É aqui que eu estou quando uso um portal sobre saúde digital. Quando eu uso uma app, ou um wearable, um relógio, ele é meu, mas está fora do meu corpo, mas já está mais ligado a mim. O grau de conectividade é maior e, ao mesmo tempo, é mais intrusivo, está mais ao pé de mim. Eu ando sempre com o relógio. O portal vou lá de vez em quando. Depois começamos a ter devices implantables que estão já dentro do nosso corpo. Falei-vos dos micro-robôs,
podem, e dos nanobots que podem estar ao nível do nosso cérebro, parte daquilo que é o cérebro como a gente o vê. E outra coisa é a mente humana. Sabemos que está dentro do cérebro, mas não é a mesma coisa. E, por último, a ideia da vida para além da morte, ou seja, mas não uma vida para além da morte religiosa, mas uma vida digital, no sentido da ideia de construir avatares da nossa personalidade. Com base nos nossos dados digitais, é possível começar a construir pessoas, personas, que parece que somos nós, a forma como respondem a uma conversa chat, mas se calhar aquela pessoa já não está viva, o que está é acumulado tudo o que ela diz, a forma como diz, as emoções que disse. E aqui estamos para lá da conectividade. Porquê é que estamos para lá da conectividade? Porquê é que eu ponho no gráfico passar 100%? Porque aqui eu estou a construir novas conexões, novas formas de conectar a mente humana e de ligar os seres humanos ao digital. E notem que eu digo que isto está no lado bom da força. Tudo isto pode vir no futuro a resolver problemas que nós não sabemos resolver. Hoje nós não temos solução para a demência, que está no nível do cérebro e da mente. Nós não temos soluções efetivas para reconstruir a capacidade cognitiva. Muitas doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia e outras, os distúrbios paranoides, são alterações da mente. Nós não sabemos atuar sobre isso. Portanto, talvez no digital tenhamos soluções. Fica esta ideia, é que evoluímos do hardware para o software, cada vez mais o peopleware, a forma como as pessoas usam o digital, para quem é que ele é dirigido, aquilo que eu chamo userware, para quem é dirigido, e este conceito, que é um conceito, enfim, não direi novo, não vou arrogar a autoria deste conceito, porque confesso que não tenho a certeza no mundo inteiro se houve outra pessoa que pensou nisto, mas que eu gosto de pensar que é o mindware. Será que a forma como a nossa mente funciona pode de alguma forma ser codificada, descodificada e rebooted, que é o lema da Campus Party, no caso das pessoas que estão doentes e que precisam desse reboot. Para terminar, as principais conclusões, a saúde digital, muitas vezes fala-se de saúde digital e aparece sempre um médico, um PDA, um computador, ou um tablet, ou um telemóvel na mão, hospitais, sistemas de informação, cada vez mais também robôs, nanotecnologia, a área toda da genomics, proteomics e outras omics, mas a saúde digital também somos nós, os cidadãos e os doentes. E, de facto, os digital patients são pessoas, todas elas, não são algumas pessoas, são todas as pessoas, porque todos nós temos, em algum momento do dia ou da vida, momentos em que nós estamos saudáveis, como eu expliquei. E se vamos gerir a nossa saúde, temos que ter a certeza de que indicador de saúde é que nós utilizamos, quais são as ferramentas, idealmente digitais, que podemos utilizar, desde portais até aos nanobots na nossa cabeça. A doença digital existe, eu dei exemplos, mas precisa de ser mais conceptualizada, precisa de ser mais pensada e precisa depois de ser medida e, claro, prevenida. Porque a partir do momento em que nós sabemos que há uma doença que pode ser prevenida, então temos que a prevenir. Temos que a prevenir. A prevenção é uma obrigação ética, moral e social. Não é uma opção política, nem uma opção técnica. Prevenção das doenças não é só vacinar as criancinhas. A prevenção das doenças é preparar os jovens que usam o digital para não ficarem digital obese, obesos digitais, por exemplo, ou dependentes, viciados no digital. Portanto, essas são as novas doenças, elas estão aí, não são ficção científica, são uma realidade. E, por último,
sim, há um fascínio tecnológico. Eu partilho desse fascínio tecnológico, adoro e a Campus Party faz imenso pelo desenvolvimento da robótica, está em discussões interessantíssimas sobre esta área. Uma área que é diferente da robótica, mas que eu pus no mesmo contexto, tem a ver com esta ideia da nossa personalidade avatarizada, ou seja, nós sermos outros no mundo digital, e isso é bom e é mau, tem coisas boas e coisas más, e de alguma forma vai ser muito importante quando estamos a construir soluções de realidade aumentada. E, portanto, por tudo isto, agradecer a vossa atenção, mais uma vez reiterar que se tiverem questões, perguntas, sintam-se à vontade para perguntar através do meu e-mail e eu terei todo o gosto em vos responder. Muito, muito obrigado.